Estamos de volta com mais um PostoCast. Neste momento, recebendo com muita alegria o nosso parceiro e amigo Hamilton Sobreira. O Hamilton é um especialista de primeira água em advocacia. Ele é doutor, entre aspas, de direito tributário, e aqui no Ceará são poucos que estão conhecendo profundamente essa reforma tributária, que vai ser o nosso principal assunto. Ele é professor universitário, é membro da Comissão Tributária da OAB Ceará, sócio do Escritório de Advocacia SM Advogados. Então, essa é a apresentação que a gente tem do nosso convidado. Diga lá, Hamilton, como é que você está aqui conosco? Meu amigo Antônio José, é uma honra estar aqui com vocês, né? A gente vai estar trazendo, vamos conversar um pouco sobre a reforma, tentar trazer os pontos de interesse para a classe, né? Para os donos de postos, qual é o impacto que a gente vai ter nisso, e todo mundo vai ter impacto, Antônio José. A ideia dessa reforma tributária inicialmente seria não afetar o consumo, mas não houve diretamente o impacto que reduzisse a carga tributária do consumo. Mexeram, e a tributação está toda em cima do consumo. E é isso que a gente queria conversar aqui, quer conversar para trazer um esclarecimento para você, dono do posto, para você associado do Sindipostos, dos impactos que vocês vão ter, tanto na tributação quanto nas obrigações acessórias, que isso acaba sendo um custo também, Antônio José. Infelizmente, Hamilton, o que eu percebo, Hamilton, é que, na realidade, houve várias narrativas querendo dizer que seria benéfico para a população, mas o que a gente está sentindo é que, na realidade, não vai trazer nenhum benefício para a população, não vai trazer benefício para o empresário. Eu vou até brincar com você, só vai ganhar nesse negócio o advogado e o contador. Rapaz, se assim for, pelo menos para mim tá bem, né? Mas eu não quero ganhar só. Eu acho que o Brasil tem que dar certo, né? É um país que tem tudo para dar certo. Essa reforma foi feita por economistas. Né? Não estou dizendo que foi melhor ou pior bem feita em razão disso, não. Só estou dizendo que a escala é econômica, o pensamento é econômico. A ideia era mudar essa carga tributária. E o economista, ele pensa mais no macro, ele não pensa no micro. As pessoas pensam que o economista eu, por exemplo, eu sou economista, mas a gente sabe que a nossa atividade é no macro. Ela não vê o pequeno comerciante, não vê o prestador de serviço. E a reforma, né, ela teve algumas interferências. Na verdade, uma coisa é a reforma que foi proposta nas duas emendas constitucionais, que acabou resultando na emenda constitucional 132. Depois, que não foi nem a originária que foi feita, depois veio a lei complementar 214 do ano passado, que já foi modificada esse ano. Esse ano ela já sofreu modificação antes da reforma tributária acontecer, olha isso. E esse ano de 2026 é um ano teste. A gente começa aí com destaque na nota de 2 tributos novos, CBS e IBS. Sem cobrança ainda, né? Só destaque, 0,9% da CBS que vai para a União e o IBS 0,1% que vai ser dividido entre Estado e município. E aí já tem outro complicador. Imagina que você tem um irmão, Antônio José, onde você tem um quarto e seu irmão tem outro. Sua mãe chega em casa e acabou, vai ser um quarto só para dividir por 2, só tem uma televisão e um controle. Já começa a ter a confusão para quem vai receber o quê, e é isso que vai acontecer com o IBS, um desses tributos novos. Estados e municípios vão querer brigar para ver quem fica com a maior parcela. O IBS é dos estados e dos municípios. É Imposto sobre Bens e Serviços. Certo. Ele vai estar substituindo aí o ICMS, que é o Imposto Estadual, e vai substituir o ISS, que é o Imposto Municipal. Coincidência ou não, são os dois impostos de maior arrecadação, o ICMS, maior arrecadação do Estado, e o ISS do município. Vão perder e vão ter que ganhar tudo sobre o IBS e ainda vão ter que dividir. E o Imposto Federal, qual é? O Imposto Federal é CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, mas tem a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador e a mesma alíquota, assim, enfim. Né, as alíquotas são diferenciadas, mas enfim, a mesma ideia de um é para o outro, eles são irmãos gêmeos, um do outro. Hamilton, eu tive a oportunidade de assistir uma belíssima palestra sua lá para o pessoal da FACIC, da FACIC, lojas, que estava sob a direção do Everton Silva e do Cid Alves. Você falou que existem vários fatos que a população não sabe com relação a essa mudança, e foi a grande ênfase que você deu lá. Dá uma
uma passada nisso. Pronto. Aqui. Eu acho que a gente não tem ideia de muita coisa, nem quem trabalha, para você ter uma ideia. Se a lei complementar, que é a lei que está regulamentando a reforma tributária, ela tem mais de 500 artigos. E mais os anexos. Então quem é que vai conhecer? Só você que vai conhecer. Aí você imagina uma hidra de Lerna. Lembra daquela história que você corta um braço e vai nascendo mais dois? É mais ou menos isso. Se você estudar somente a nossa cadeia de combustível, se eu falar combustível para a população em geral, todo mundo só pensa em gasolina. Mas são vários. Mas vários. Nós temos combustíveis de gasolina, o etanol, enfim, nós temos o biocombustível. O próprio gás de cozinha. O gás de cozinha, o GLP, enfim, lubrificantes que fazem parte também. Esses novos tipos de cadeia, matrizes energéticas, todas elas. Tudo isso que é a área que você conhece muito bem, Antônio José, melhor do que eu. Então, assim, existe um regime especial para esse campo. Então, não adianta, eu sei tudo da reforma tributária. Você sabe como vai ser a tributação dos regimes especiais para o setor de combustível? Não sei. Pois, amigo, é bom você também se especializar nessa área, nesse setor de combustíveis. Então, não adianta você saber tudo. Quem sabe tudo acaba não sabendo nada. Você tem que ter uma ideia e começar a atuar nesse setor. Esse setor de combustível vai ter uma tributação, setor de prestação de serviço vai ter outra tributação, existem regimes especiais. Enfim, né, nós temos que ver como um todo. Não adianta eu ver só, já que a maioria da população entende como combustível o preço final da bomba, não é só isso. Porque tem empresas que adquirem insumos de combustível também para operar. E com muitas vezes você vai pagar imposto sobre até, sem ser o combustível, vai cair no preço final do combustível. Ora, imagina a seguinte situação. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Você vai conviver, Antônio José, você que tem imposto, né, o colega que tem imposto, você vai conviver com dois regimes. De 2027, vamos falar, já que esse é um ano porque teste. 26 é só teste. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Você vai trabalhar com dois regimes. Seja o regime do CBS e IBS, que é o do novo, e vai continuar ainda trabalhando com o regime de PIS, COFINS, que todo dono de imposto sabe o que é isso, e o famoso ICMS, que é um dos tributos mais difíceis já criados no Brasil, e cada estado tem sua tributação. Se tem algo bom, para não dizer que eu não falei de flores, é que essa alíquota, esse fato gerador, essa base de cálculo do CBS e IBS, vai estar unificado para o Brasil todo. Pronto, tudo bem. Só que agora com o CBS e o IBS, quando eu falar de um, eu estou falando do outro porque são irmanados. Similares, né? São similares. Só mudou o nome e a letra praticamente para dizer que CBS é da União e IBS é Estado e Município. O regime agora, em regra, vai ser um regime monofásico, né? Vai estar tudo tributado lá no ponto central, enfim, antes de chegar aqui na ponta. Só que, pela interpretação que você dá na lei, quando chega aqui no posto de combustível, na venda para consumidor final, a gente vai ter uma quebra desse regime monofásico e a tributação do CBS e IBS vai ser com base, enfim, eles vão fazer estudos com base no preço de venda ponderada, médio, que pode se chegar. Vão ter uma alíquota por unidade, a gente chama de REN, ou seja, vai ser por litro de combustível. Que já tem, viu? Já agora tem no ICMS. Mas vão fazer isso para dois, IBS e CBS, tá? E lembra que dizem que dá crédito para tudo, se for venda para consumidor final, não vai dar direito a crédito. Né? Então, vejam, essa história de não dar direito, vai dar direito para crédito para tudo, para tudo não. Então começam a surgir as exceções. A história não é exatamente como tá contada. E há na lei uma vedação do aumento dessa carga tributária. Há na lei isso. Antônio José, o que é que vai haver? Estão prevendo a atualização pelo IPCA. Pronto, tem a alíquota X fixa, sei lá, X centavos, 10 centavos, 5 centavos, enfim, por litro. E essa atualização será feita pelo IPCA somente para equiparar o valor, enfim, não perder com a inflação. Isso já acontece, por exemplo, com a atualização da base de cálculo do IPTU, mas vez ou outra, o gestor público ultrapassa esses limites. E aí é onde o tributarista entra para poder ver se isso está correto ou não, porque se tiver, tem um aumento da tributação sem ter lei por trás, e isso é indevido. Então, o que a falácia, vou usar até esse termo um pouco pesado, de que iria facilitar para o contador, para o empresário, para o tributarista, é falácia. Eu até, dia desse eu saí falando no meu Instagram, protegendo os contadores, Antônio José, porque infelizmente a gente viu algumas autoridades
que ocupam cargos, né, autoridades são por um período que você é, falando que as empresas têm muitos contadores, que não ia precisar, amigo. Eu saio em defesa aqui dos profissionais de contabilidade agora que você vai precisar mesmo, porque o CBS e IBS vai ser recolhido logo no começo. Tem que ter uma cabeça pensante aí para estruturar isso. Quer dizer você que vai eles ter obrigações menosprezar a classe contábil. Né? Então você precisa. São os caras que estão na ponta. Se essa reforma tributária tivesse passado por contador, tivesse passado pelos grandes juristas que trabalham na contabilidade, eu posso dizer vários nomes aí, professor Sacha Camon, professora Denise Lucena, professor Paulo Caliendo, professora Isabel Dese, enfim, são inúmeros professores que nós temos no Brasil que poderiam ter comparecido e auxiliado pelo menos nos princípios do direito tributário. Não foram sequer consultados. Tentaram, né, apresentaram algumas coisas, mas se fosse feito em conjunto, quem sabe, a gente teria algo diferente. Eu não sou contrário, né? A reforma era realmente necessária, não sei como foi feito com essas mudanças. Por exemplo, o impacto no preço do produto final, seja o produto que for, a gente nem tem ideia ainda porque não tem alíquota de referência. Nós já vamos começar, nós estamos no mês de março. Claro que esse podcast vai sendo passado para vocês em abril, maio, e já que está gravado, é possível que nem em junho e julho se tenha essa alíquota de referência. O empresário, você empresário do imposto, precisa de segurança e previsibilidade. Que não está tendo. Não tem. Ora, se a reforma tributária não começou, já mudaram a lei complementar 214 em menos de um ano, né? Se for para mudar para melhor, ok, mas que não venham novidades, que venham prejudicar o empresário. Afinal de contas, o mundo gira, queira ou não, pelo capital do empresário. Hamilton, eu acho um grande complicador misturar, utilizar uma palavra que o povo entende, o serviço da mercadoria, do produto. Tá tudo junto. É complicado. Tudo junto. É complicado. Tudo junto. O imposto sobre bens e serviços, ele até classifica o que é bem. Mas ele não classifica o que é serviço. Ele diz tudo que não é bem serviço, então ele pode tributar tudo que ele queira. E aí imagina... Você fez até uma brincadeira lá, que pode tributar até Deus e o mundo. É a tributação de Deus e o mundo. Pode tributar até um abraço, um aperto de mão. Você deu esse exemplo lá. Porque já que não é bem... Não, você falou, não batam palma. Não batam palma ao final da palestra, que pode ser que vão lhe tributar, porque não é bem, então se não é bem, é serviço. Aí a gente fica numa situação que não tem uma garantia para o empresário, não tem uma garantia para aquele prestador de serviço. Hoje eu percebo o advogado, o médico, o administrador, o arquiteto, todo esse pessoal preocupado sem saber o que é que vem. Então, Zé, você falou bem, o prestador de serviço vai ter que se atentar muito bem para a sua tributação, porque ele não consegue passar no preço. Quer ver algo que pode impactar, por exemplo, e aí eu vou falar para todos os tipos de combustíveis que existem. Vai continuar existindo incentivo para o biocombustível, normalmente, claro, o preço dele não pode ser menor do que 40% do normal, nem acima de 90%, o biocombustível continua com esse incentivo. Porém, vai ter um tributo novo aí que não foi falado até aqui, chama-se imposto seletivo. O imposto seletivo, que nos Estados Unidos eles chamam Sintax, que é imposto sobre o pecado, que ele existiu... E aqui estão apelidando também, né? Isso, exato. Que ele existe ou existiu para tributar produtos ou bens ou serviços que façam mal ao meio ambiente ou ao ser humano. Ora, em tese, ou o petróleo, ou a gasolina, ou o álcool, né, ele pode fazer mal ao meio ambiente e ele é tributado uma vez lá no início da cadeia. Mas, ora, eu não sei no início para que ele vai ser utilizado. Ele pode ser utilizado para algo que faça bem. Como o quê? O nosso combustível do dia a dia. Foi decidido pelo STF que energia elétrica e combustíveis são bens essenciais. Todas as vezes que a gente vê bens essenciais. E há o princípio da seletividade, por exemplo, no IPI e no ICMS, onde a tributação deve ser mais baixa nos bens essenciais. E o imposto que tem o nome de imposto seletivo pode ser que não seja aplicado à seletividade, porque já que combustível é essencial, mas como no início da cadeia, em tese, o combustível, o que seja, faria mal ao meio ambiente, ele será tributado. E a gente também não tem essa alíquota ainda. Olha a confusão que o governo está deixando para nós. Aliás, eu não estou dizendo nem o governo, as pessoas que deram essa proposta que está sendo encaminhada. Nós vamos dar um pequeno intervalo.
Hamilton. E eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Em que ponto está a elaboração da lei? Já está para ser implantada, mas já está toda aprovada? Boa. Bom, quando a gente voltar, a gente fala sobre ela.